Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, estamos no nosso 7º vídeo e o tema escolhido para esse vídeo foi exatamente o CDP4 da osteoporose, que eu não pude fazer antes, mas agora dá certo. Também vai servir de revisão para vocês da provinha de AV2 que está chegando, tá bom? E eu queria pedir uma coisa, que vocês se inscrevessem no canal para ficar recebendo as notificações dos vídeos que vão saindo e curtissem também, além de avaliarem quando eu mandar o linkzinho de avaliação, tá bom? É importante tanto para mim quanto para vocês, porque assim eu posso saber se vocês querem que eu continue fazendo essa metodologia, se tá funcionando, se tem alguma sugestão e tudo mais, tá bom? Bom, para esse videozinho eu criei alguns objetivos. Primeiro objetivo, identificar as funções do tecido ósseo, caracterizar os componentes do tecido ósseo, entender como os hormônios vão interferir na formação e reabsorção, descrever o processo de ativação e atuação da vitamina D e identificar causas, sintomas, prevenção, tratamento e diagnóstico da osteoporose. Então, vamos lá. Para começar, eu queria que vocês relembrassem um pouquinho daquela primeira prática ainda da bexiga. Foi mostrado para vocês 4 tecidos fundamentais: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, certo? São os 4 tecidos fundamentais. Outros tecidos, como o tecido adiposo, são especializações, certo? No caso do tecido ósseo e do tecido adiposo, como eu falei, vão ser especializações do tecido conjuntivo, certo? Além disso, entre cada tecido ósseo, a gente vai ter uma substância intercelular calcificada denominada matriz óssea, certo? Que vai ser rica em fosfato de cálcio e fibras colágenas. Lembrem, naquela conferência de matriz óssea foi dito para vocês que a matriz ela se divide em 2 partes, a parte orgânica e a parte inorgânica. A parte orgânica tinha como característica a presença de colágeno tipo 1, e a parte inorgânica tinha como característica a presença de íons de cálcio e íons de fosfato. São os principais. Tem outras características, mas são as principais, certo? Além disso, o tecido ósseo é um reservatório de cálcio, né? Vai ser vascularizado e inervado, serve para a locomoção do corpo, para suporte, para as partes moles e protege órgãos vitais, sustentação, proteção, armazenamento, hematopoiese, já que vai ser um tecido que vai ajudar nessa produção das células do sangue, certo? Além disso, como a gente vai ter a matriz óssea entre os tecidos ósseos para ajudar a manter e tudo mais, a gente vai ter células para sempre regular toda essa matriz, que são as células ósseas, osteoblastos, osteócitos, osteoclastos, certo? E fora isso, a gente vai ter revestimentos por tecido ósseo, que é o periósteo e o endósteo, que eu vou explicar mais adiante. E vamos ter classificações para o tecido ósseo, pode ser tecido ósseo compacto ou esponjoso, tá bom? Então, vamos lá. Para os revestimentos. O primeiro revestimento que a gente vai falar é exatamente o revestimento mais externo, que vai estar revestindo a superfície externa da diáfise, que é essa partezinha mais longa do osso, certo? Essa partezinha mais longa, chamada de diáfise. O periósteo, ele vai revestir externamente a diáfise, tá bom? E ele vai ter a característica de possuir 2 camadas. Uma camada osteogênica ou celular e uma camada fibrosa. Essa camada osteogênica ou celular é aquela camada que está relacionada ao estímulo de osteoblastos, certo? E vai ser constituída de tecido conjuntivo frouxo. A outra camada que a gente vai ter é a fibrosa, que vai estar relacionada à proteção e vai ser constituída de tecido conjuntivo denso não modelado, certo? Essa é a nossa primeira camada, que vai revestir externamente, tá bom? A outra camada, e não menos importante, é a endósteo, certo? Se o periósteo é a camada mais externa, o endósteo é a camada mais interna
interna, certo? Então, o endósteo ele também vai ter uma camada para ajudar a regular tudo, certo? Vai ser a camada osteogênica ou celular, semelhante à do periósteo, certo? Idêntica praticamente, tá bom? Nessa daqui, essa camada osteogênica ou celular também vai ser constituída de tecido conjuntivo frouxo, tá bom? E outra característica do revestimento endósteo, que é o revestimento mais interno, é que vai ser um revestimento que vai estar em contato com a cavidade medular do osso. Porque no osso a gente vai ver dois tipos de medula, certo? A medula óssea vermelha e a medula óssea amarela, tá bom? Que eu vou falar um pouquinho delas um pouquinho mais na frente. Bom, como eu falei, a gente também vai ter classificações para o tecido ósseo. A gente pode ter um tecido ósseo compacto ou um tecido ósseo esponjoso, tá bom? E olhem aqui o que eu falei, de medula amarela e medula vermelha. Só para vocês entenderem uma coisinha bem rápida. No osso, a gente vai ter essa porçãozinha aqui, que a gente pode até chamar de corpo, ó. Que é essa porçãozinha mais longa, bem irregularzinha, é chamada de diáfise. E essas extremidades, que geralmente são meio deformadinhas, são irregulares, são chamadas de epífises, tá bom? É importante saber disso porque é até uma característica para diferenciar os tecidos ósseos, tá bom? Então, vamos lá. Para o tecido osso compacto, a gente tem que entender que a principal função dele é dar proteção, suporte, resistência, dar força e tudo mais, certo? O osso compacto, esse tecido ósseo compacto, é mais encontrado nas diáfises dos ossos longos. Diáfises, ou seja, nessa porçãozinha aqui do meio, certo? E além disso, além de a gente encontrar o osso compacto nas diáfises, a gente também vai encontrar medula óssea amarela, que é mais constituída de gordura, certo? De adipócitos e tudo mais. Já o tecido ósseo esponjoso ou poroso, a gente vai encontrar nas epífises, que são essas extremidades aqui dos ossos, certo? A gente vai encontrar nas epífises. O tecido ósseo esponjoso tem como característica a presença de poros, como a gente está vendo aqui, certo? Vai ser até uma característica bem gritante quando a gente vai ver a diferença de um osso normal para um osso com osteoporose. Exatamente esse calibre desses poros, tá bom? Além disso, além de se encontrar nas epífises, o tecido ósseo esponjoso vai ter como característica possuir medula óssea vermelha, certo? Medula óssea vermelha. Está muito relacionado a alguns tipos de tratamentos e tudo mais, tá bom? Então, só para recapitular aqui. A gente está vendo aqui um osso longo. Essa porçãozinha aqui do meio é chamada de diáfise. As extremidades, epífise, certo? Aqui na diáfise a gente encontra predominantemente tecido ósseo compacto com medula óssea amarela. E nas extremidades, nas epífises, encontramos tecido ósseo esponjoso com medula óssea vermelha, ok? E aqui vocês estão vendo tipo uma listrazinha, ó, separando, é a linha epifisária, certo? Vai estar relacionada também a crescimento, mas eu vou explicar mais lá pra frente. Então, só outra imagenzinha aqui para mostrar para vocês bem direitinho. Aqui um osso longo, essa partezinha aqui do meio é a diáfise e as extremidades são as epífises, tá bom? Aqui na diáfise, como eu falei, a gente vai ter osso compacto e na epífise osso esponjoso, tá bom? No osso compacto a gente vai encontrar medula óssea amarela e no osso esponjoso a gente vai encontrar medula óssea vermelha, tá bom? Seguindo adiante, a gente vai ter as células ósseas para estar regulando todo esse funcionamento do osso, toda essa estrutura que a gente conhece do osso, tá bom? As células ósseas, como vocês viram na prática e na conferência, vão ser 3: osteoblastos, osteócitos e osteoclastos, certo? Os osteoblastos, na verdade, assim, vamos começar aqui pela histologia. Na verdade, os osteoblastos vão ser
células que vão estar bem grudadinhas na periferia, na superfície da matriz óssea, vão estar enfileiradas, certo? E vão ter como função exatamente produzir a matriz óssea, certo? Além de produzir a matriz óssea, ela vai estar depositando cálcio na matriz óssea, certo? Cálcio no osso, tá bom? Vai tirar o cálcio que tem no sangue e vai colocar no osso, exatamente para dar essa rigidez e essa proteção que ele tem que exercer, tá bom? Outra estrutura, outra célula é os osteócitos. Osteócitos são considerados células mais maduras. Na verdade, os osteócitos eram osteoblastos que foram engolidos pela matriz óssea, certo? Foram engolidos pela matriz óssea e ficaram armazenados lá dentro da matriz. Lá dentro da matriz, eles vão ter a função exatamente de manter a matriz óssea, ou seja, tudo que está sendo produzido pelos osteoblastos, os osteócitos estão lá regulando e mantendo, certo? Essa é a principal função dos osteócitos, tá bom? Além disso, a gente vai ter os osteoclastos. Osteoclastos, a característica histológica dele é que são células grandes, multinucleadas, certo? Imóveis, ou seja, enquanto que o osteoblasto está ali na superfície da matriz e o osteócito está dentro da matriz, o osteoclasto ele pode estar perto da matriz ou completamente longe, tipo lá perto do disco epifisário, certo? E a principal função do osteoclasto é exatamente destruir a matriz óssea, certo? E reabsorver o cálcio, ou seja, reabsorver o cálcio é tirar o cálcio do osso e colocar o cálcio no sangue, tá bom? Ó, a gente tá vendo aqui a imagem bem bonitinha para diferenciar os três. Osteoblasto está relacionado à síntese da parte orgânica da matriz, certo? Osteócitos são localizados profundamente no tecido ósseo dentro da matriz. E os osteoclastos estão relacionados à remodelação. Gente, um exemplo para essa remodelação, que é assim, imagine que vocês têm um cano, certo? E esse cano, pode ser qualquer tipo de cano que passar água, não interessa. Vocês têm um cano e esse cano, ele rompeu, ele tipo quebrou ao meio, certo? Para você não perder o cano, ter que comprar outro cano, você pega uma cola, aquelas soldazinhas, né? E solda o cano, certo? Você junta as pontas que quebraram e passa a cola e solda o cano. Você vai ver que assim que você soldar, vai ficar tipo uma crostazinha mais volumosa, né? Não vai ficar com aquela aparência de, o osso bem lisinho, bem bonitinho. Não, exatamente por conta da solda, vai ficar uma protuberânciazinha, certo? É aí que o osteoclasto ele vai entrar. Como a função dele é retirar cálcio e destruir a matriz óssea, ele, assim que a gente tem esse processo de soldou e ficou tipo uma protuberância, ele vai destruindo a matriz, vai retirando o cálcio e esse cano que estava com a solda é como se ele afinasse exatamente ali naquela região da solda, entendeu? Até ficar bem planozinho. É desse jeito que ocorre com o osso. Quando a gente fratura o osso, geralmente a gente coloca um gesso, algo do tipo, né? Aquela parte em que a gente tentou juntar os ossos vai ficar mais grossinha, como se tivesse com aquela cola de solda, certo? Então o osteoclasto vem, vai ficar destruindo matriz, vai ficar retirando o cálcio e botando no sangue exatamente para ir moldando, certo? É como se ele fosse lá com as mãozinhas dele e ficasse moldando o osso, exatamente para ficar como era antes. É isso que quer dizer remodelação, tá bom? E outra característica da histologia também e da conferência é com relação ao disco epifisário, certo? O disco epifisário nada mais é do que uma característica da ossificação endocondral, certo? Que vai estar relacionada exatamente com o crescimento longitudinal. É tipo esse crescimento que seu osso tem, para você não ficar bem pequenininho, certo? O disco epifisário vai ser constituído de cartilagem, certo? E, como eu falei, vai estar relacionado com o crescimento longitudinal.
É tanto que assim, ó, eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é que com relação ao disco epifisado, como vai estar relacionado ao crescimento, a gente pode, sei lá, quando você tem uns 16 anos e se acha muito pequeno, você pode ir no médico, fazer o testezinho da idade do seu osso, certo? Para ver se ainda tem disco epifisário. Se tiver uma boa quantidade de disco epifisário, significa que você ainda pode crescer consideravelmente. Agora, se não tiver mais disco epifisário, se os ossos já tiverem, tipo, se juntado, realmente você não pode crescer. É tanto que às vezes a gente até utiliza, quando vê que ainda tem uma quantidade considerável de disco epifisário, a gente pode utilizar hormônios de crescimento para estimular o crescimento, certo? Outro exemplo que eu ouvi falar é que tinha uma criança, ela estava brincando no pula-pula, super normal, e essa criança, ela lesionou, ela foi brincar no pula-pula, brincou de um jeito que acabou caindo sobre o braço. E exatamente quando foi ao médico, o médico viu que o local onde a criança tinha fraturado era exatamente no disco epifisário, certo? Quando se tem uma lesão no disco epifisário, há o comprometimento exatamente desse crescimento longitudinal. Ou seja, como essa criança lesionou exatamente no disco epifisário, pode ser que o membro que foi lesionado, ele fique mais curto do que o outro, certo? Exatamente porque não vai ter mais o crescimento longitudinal daquele membro. Por isso que é muito importante até o cuidado com crianças e tudo mais, porque elas ainda estão em fase de crescimento, elas ainda têm aquela quantidade de disco epifisário, enquanto que pessoas mais velhas, tipo 50 anos, não tem mais, entendeu? Então não tem muito com o que se preocupar, certo? Então, vamos lá. A gente já falou das células, já falou de revestimento, já falou de muita coisa, tá bom? Só que agora a gente tem que entender também o papel dos hormônios para controlar essas células e todo o funcionamento do tecido ósseo e da matriz óssea, tá bom? Os hormônios que a gente vai falar aqui são mais ou menos uns 5, 4 hormônios, tá bom? O primeiro hormônio que a gente vai falar, que vocês também viram na prática, é aquele hormônio que é produzido, que é liberado a partir da glândula tireoide, né? A glândula tireoide, ela vai ter partes, como vocês viram na prática, certo? Essas partes vão ser os folículos tireoidianos, tá bom? Aqui dentro dos folículos a gente vai ter um gel, um coloide, tudo bem? A gente vai ter células foliculares que vão exatamente estar circulando todo aquele folículo, tá bom? As células foliculares é que vão estar liberando T3 e T4, que são os outros 2 hormônios que a glândula tireoide é capaz de produzir e liberar. E a gente vai ter uma célula muito importante, que são as células parafoliculares. As células parafoliculares vão ser as responsáveis por liberar calcitonina, certo? Calcitonina é um hormônio que está intimamente relacionado com o equilíbrio, com a regulação e a manutenção das nossas células ósseas. A calcitonina vai ter como função aumentar a atividade dos osteoblastos e diminuir a atividade dos osteoclastos, ou seja, vai aumentar deposição de cálcio no osso, vai aumentar a produção de matriz óssea, certo? Enquanto que vai haver uma diminuição na reabsorção de cálcio e na destruição óssea, certo? E a outra glândula que a gente vai ter, que é bem grudadinha na tireoide, é exatamente a glândula paratireoide. A glândula paratireoide, ela vai ter 2 células, certo? Que vão estar trabalhando nela. São as células principais e as oxifílicas. Só que o nosso foco são as células principais. Por quê? As células principais vão ser aquelas células da glândula paratireoide que vão estar relacionadas com a liberação do paratormônio, ou PTH. O paratormônio também vai trabalhar atuando exatamente nas células ósseas, certo? Só que de forma ao contrário da calcitonina. O paratormônio ele vai estar relacionado com a diminuição da atividade dos osteoblastos e aumento na atividade dos osteoclastos, ou seja, inverter o papel.
o paratormônio, ele vai fazer o quê? Vai diminuir a deposição de cálcio no osso e diminuir a produção de matriz óssea, enquanto que vai aumentar a atividade de reabsorção de cálcio para o sangue e a destruição da matriz óssea. É tanto que esse paratormônio está muito interligado no caso da osteoporose, certo? Porque no caso da osteoporose a gente vai ver também muita atividade dos osteoclastos, tá bom? O outro hormônio que a gente vai ver é o estrogênio. Porque, assim, o nosso caso é o CDP4 que fala da osteoporose. Uma característica da osteoporose é que a osteoporose acomete mais mulheres do que homens. Por quê? Exatamente por conta desse hormônio também, certo? Como a mulher ela tem fases em que ela para de menstruar e tudo mais, esses hormônios eles vão ficar alterados, certo? O que é que vai acontecer? O estrogênio ele está muito ligado à atividade osteoblástica, ou seja, quando o estrogênio está alto, a atividade osteoblástica também está alta, ou seja, deposição de cálcio, produção de matriz óssea, crescimento ósseo e tudo mais. Agora, quando chega mais ou menos na idade de 50, 60 anos, mais ou menos, que você alcança esse estágio de menopausa, seus hormônios eles vão começar a diminuir. E um desses hormônios é exatamente o estrogênio. Quando o estrogênio está em baixa, a atividade osteoblástica também está em baixa, ou seja, não vai ter mais aquela deposição de cálcio, também não vai ter mais aquela produção de matriz óssea, mas a atividade osteoclástica vai continuar lá. Por isso que o osso ele vai ficar mais frágil, não vai ter tanto cálcio para dar aquela rigidez. Então, quando a gente tem a diminuição do estrogênio, proporcionalmente a diminuição da atividade osteoblástica, podendo gerar uma osteoporose. O outro hormônio que a gente vai falar aqui é exatamente o hormônio de crescimento, que é a somatotrofina, certo? A somatotrofina é aquele hormônio que vai estar relacionado com o estímulo da cartilagem epifisária, exatamente para que haja esse crescimento. Uma curiosidade é que o jogador Lionel Messi, ele, quando era menor, ele precisou fazer uso de hormônios de crescimento, certo? Porque ele tinha uma certa dificuldade para crescer. Ele tomou muitas injeções desse hormônio e tudo mais, para que ele pudesse crescer, certo? E o outro hormônio que a gente vai falar é exatamente o da vitamina D, certo? A vitamina D, eu vou mostrar aqui por meio de um esquemazinho para vocês, como é que ela vai agir, tá bom? A vitamina D, pelo que vocês sabem assim no geral, está interligada com o sol, certo? Mas o que do sol? Então, vamos lá. Na nossa pele, o colesterol, primeiramente, ele vai criar, certo? Ele vai, gerar, vai originar, a partir de alimentos, a partir do que a gente consome, colesterol vai gerar uma substância chamada de 7-dehidrocolesterol, certo? Pronto, já está na nossa pele. Quando vem o sol, quando a gente se expõe ao sol, os raios UVB do sol, eles vão fazer com que haja um estímulo dessa substância, vai acabar gerando a colecalciferol, que é exatamente a nossa vitamina D3, certo? A partir disso, pronto, essa vitamina D3 está produzida, vai para o fígado. Quando chega no fígado, ela recebe outra denominação, que é o calcidiol 25 hidroxivitamina D, certo? Pronto, essa foi a primeira hidroxilação da vitamina D. Depois disso, ela vai para o rim. Quando chega no rim, recebe outra denominação, que é o calcitriol, certo? Calcitriol vai ser hidroxilado novamente, vai receber uma denominação de 1,25 hidroxivitamina D, certo? E a partir disso, ele pode ser direcionado para a absorção de cálcio no intestino, uma maior absorção de cálcio no sangue, uma maior concentração de cálcio no sangue,
uma diminuição na perda de cálcio na urina, entendeu? Pode estar relacionada exatamente com essa construção óssea, certo? No osso, uma mobilização de cálcio armazenado no osso, certo? E nessa imagem aqui a gente consegue ver um esquema bem legal. A gente vê que a substância que o colesterol produziu foi exposto ao sol, os raios UVB, gerou colecalciferol, vitamina D3, partiu para o fígado, no fígado recebeu outra denominação, certo? Depois disso foi para o rim. No rim, a partir do rim, foi para os locais onde ele precisava agir. Aumentou a absorção de cálcio no intestino, aumentou o cálcio no sangue, diminuiu a perda de cálcio na urina, valendo ressaltar que houve um aumento do cálcio no sangue. Então, a vitamina D está muito interligada exatamente com que hormônio? O paratormônio. Lembrem, o paratormônio ele vai estar estimulando a atividade osteoclástica. Se ele estimula a atividade osteoclástica, significa que ele vai estar reabsorvendo mais cálcio, ou seja, colocando mais cálcio no sangue, certo? E outra via que a gente pode obter também é pela alimentação. A alimentação pode gerar a vitamina D3, a vitamina D2, vai para o fígado, gera a mesma denominação, depois para o rim e vai para essas areazinhas aqui atuar, certo? E por fim, a gente vai falar agora da osteoporose mesmo. A osteoporose a gente vai ter como características perda de cálcio e fósforo, fragilidade óssea, aumento da atividade osteoclástica, certo? Mas essa osteoporose, ela pode ser revertida, certo? A gente vai ter diagnóstico, vamos ter sintomas, vamos ter tratamentos também, tá bom? Já falei pra vocês o que é osteoporose. Aqui, ó, aqui é um osso normal, vocês estão vendo a porosidade, bem legalzinha. E aqui um osso com osteoporose, certo? Exatamente porque saiu muito cálcio. Foi muito cálcio para o sangue, ou seja, um aumento da atividade osteoclástica, tá? E aqui é exatamente diagnóstico. Para diagnóstico da osteoporose, a gente tem exatamente um exame para isso, que é a densitometria óssea, que ele vai ver exatamente a densidade do osso, para ver se está tudo ok, se está nos níveis adequados e tudo mais. Mas também há tratamento, há remédios para isso, certo? E também há outros tipos de tratamentos ou de cuidados de prevenção, que é exatamente a prática de atividades físicas. Uma das atividades físicas que não é recomendada no caso da osteoporose é exatamente alguma coisa relacionada tipo a natação, alguma coisa assim, porque na água a gente perde muito aquela gravidade, então a gente não vai ter noção do que o osso está sofrendo, certo? Então é recomendado mais exercícios leves e tudo mais, tá bom? Porque acomete mais pessoas com idades avançadas e mulheres. Gente, então é isso, tá bom? Qualquer dúvida, falem comigo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir e de avaliar, certo? Qualquer dúvida, falem comigo que vai dar tudo certo.